E aí galera do canal, aqui é o professor Franklin Johnny, acessa lá no YouTube, professor Franklin Johnny. Vou estar aqui trazendo uma dica de física para o Enem 2019 sobre equilíbrio estático dos líquidos, ou seja, que faz parte da densidade de um corpo. Vou estar explicando aqui de forma simples, tá? Uma dica aí para você que vai fazer o Enem 2019, trazendo aqui de forma simples uma dica de quando você for fazer a prova do Enem e ver uma figurinha assim, tá bom? E ver uma figurinha dessa forma aqui, tá certo? Aqui é equilíbrio estático dos líquidos, tá? Que é a densidade de um corpo. O que é isso? Assim como os corpos sólidos, também os corpos líquidos também eles podem estar ou não em equilíbrio estático. Ou seja, os líquidos estão em equilíbrio estático quando contido em um recipiente e não há movimento de parte do líquido no interior do dito recipiente. Ou seja, consideramos uns líquidos ideais, né? Isto é, líquidos sem nenhuma complexibilidade. Na realidade, eles são muito poucos compreensíveis e homogêneos, tá certo? Para compreender bem o equilíbrio, tá, dos líquidos, é indispensável aí o conhecimento de duas grandezas, tá, que faz parte. Eu vou falar só de uma grandeza, que é essa aqui, ó, a densidade de um corpo. Ou seja, por que que um pedaço de isopor, tá bom? Ele flutua quando é colocado na água. Porque tá aqui a figura, ó, um recipiente, tá? Aqui a água, certo? Aqui a água e aqui é o pedaço de isopor. Mas por que que esse isopor aqui ele flutua, né? Por que que esse isopor ele flutua quando ele é colocado aqui dentro da água? Uma das respostas bem simples, tá? Uma dica lá pro Enem, tá certo? Uma das respostas bem simples aí e possível é que a densidade do isopor aqui ela é menor que a densidade da água, tá certo? Então a densidade, eu vou colocar aqui, tá certo? Para vocês verem que a densidade do isopor ela é menor do que a da água, tá certo? Então isso daqui é a resposta bem simples, tá certo? Porque que o isopor ele flutua, certo? Sobre a água. E aí quando na prova do Enem tem umas alternativas, pessoal. Por exemplo, se lá tivesse uma alternativa que a densidade do isopor fosse maior do que a densidade da água, é porque a densidade do isopor ela é igual à densidade da água. Vamos supor que aqui eu tenho a alternativa A, alternativa B, bom? E a alternativa C. Então, por que que o isopor ele está flutuando aqui, tá? Sobre a superfície da água? Porque a densidade do isopor, ela é menor do que a densidade da água. Ou seja, mas isso aqui, se eu colocasse, tá, um objeto mais pesado e esse objeto ele viesse a parar aqui neste fundo da água, então aqui a densidade já desse objeto aqui seria maior que a densidade da água, tá certo? Isto significa que as partículas que constituem o isopor elas estão mais afastadas entre si que as partículas que constituem a água, tá certo? O isopor, no caso aqui, ele vai ocupar mais volume para uma mesma quantidade de matéria. Então, se eu quiser calcular aí a densidade ela fica dessa forma, a fórmula da densidade é a densidade, a massa sobre o volume. A massa aqui ela é dada em quilograma
e o volume ele é dado em metro cúbico. Então a densidade aqui, a densidade, pessoal, ela seria quilograma por metro cúbico. Por exemplo, eu tenho a massa, tá? Eu tenho a massa. Vamos supor que a massa do isopor seja de 30 quilogramas. Só um exemplo, tá? Vamos botar aqui só um exemplo, 30 quilogramas, para a gente encontrar a densidade. E eu vamos supor que eu tenho o volume que seja de 5 metros cúbicos. Então, se eu dividir 30 por 5, aqui vai dar 6. Só que aqui é quilograma, aqui é metro cúbico. Então a densidade ela é dada em quê? Em quilogramas metros cúbicos. Então aqui fica 6 quilogramas metro cúbicos. Tá certo? Essa é uma dica aí, pessoal, tá? De densidade de um corpo. Acesse aí meu canal.